Boa noite. Vamos preparando como sempre. Sejam bem-vindos. Só esperar um bocadinho e depois já começamos. Ok. Então podemos se calhar começar. Boa noite a todos. Espero que estejam bem. Então hoje eu quis trazer um tema que vê-se muito em clínica, não só, pronto, mais as consequências daquilo que se passa e tem a ver então com o aborto. O aborto, só aqui algumas informações gerais. O aborto, segundo aquilo que eu apurei, foi legalizado em 84, portanto não é assim tão antigo em Portugal. Ahm, e foi descriminalizado em 2007. Bom, 20% das gestações terminam em aborto e o mais comum é ser feito durante as 12 primeiras semanas. Quando isto acontece é um aborto precoce, isto são mais ou menos 80%, e depois das 12 então é um aborto tardio. Os abortos podem ser naturais ou podem ser provocados. E quando eles são provocados, há aqui uma série de razões pelas quais as mulheres abortam. Pode haver uma infecção, uma anomalia cromossómica, uma alteração, por exemplo, uterina, no caso de termos o útero septado, fatores imunológicos, endócrinos, pronto, há uma série de coisas que podem estar aqui na base para isto. Eu vou tentar abordar todas as partes, incluindo a energética, que é uma coisa que tenho falado pouco. Vou falar hoje um bocadinho, mas vamos primeiro à parte mais terrena, mais ocidental. O que é que pode estar, portanto, depois dentro do aborto há vários tipos, há a ameaça só quando há aquele sangramento, mas depois a coisa para, há o completo, que é quando é expelido todo o conteúdo, há o incompleto, ao infectado. E daí, por exemplo, este número tem vindo a descer desde que houve a não é discriminação, descriminalização do aborto. Portanto, isto acontece muito mais quando os abortos são feitos, pronto, em clínicas sem condições absolutamente nenhumas. Agora, para além disto tudo, há os abortos que acontecem e sem a gente
estar à espera, uh, acontecem e depois deixam bastantes sequelas, não só a nível físico, como também a nível emocional. Muitas das vezes não só na mulher, mas também a nível do casal. O aborto em geral deixa sempre, é aqui sempre, há algumas situações em que deixa muita culpa e há outros que deixa uma dor profunda. Ela deixa culpa quando a mulher tem que fazer o aborto porque não tem condições, e fica com culpa, ou quando, por exemplo, a mulher tentou durante montes de tempo engravidar e de repente perde a criança, que são então aquelas, são os primeiros 100 dias de gravidez. E aqui temos o que é feito, o que não é feito e também as implicações, muitas das vezes, que entram aqui em termos morais, religiosos, o que é as pessoas, o que é que a educação em que nós somos baseados e em que é que isto, no fundo, vai condicionar até determinado ponto a maneira como nós reagimos a uma situação destas. Um, Isto muitas das vezes, uh, a nossa base aqui é católica, um, a maioria, e como nós sabemos, é algo que não se deve fazer. Há outras religiões também, mas depois há outras que acham que tudo bem que se faz. Muitas das vezes a maneira como nós sentimos, reagimos e até certo ponto digerimos estas emoções tem tudo a ver com uma base de educação que nos é dada, que nos formata a sentir ou não de determinada forma. E isso muitas das vezes vai deixar então muitos dramas e muitos traumas que podem ficar e muitas das vezes ficam durante muito tempo de forma muito amarga dentro da mulher e são conteúdos que muitas das vezes são levados, por exemplo, de uma gravidez para a outra. Ou seja, a pessoa não curou a ferida da primeira do aborto, que teve, no caso, que teve que fazer ou que aconteceu, e toda essa dor, toda essa expectativa, essa ansiedade, tudo isso vai ser muitas das vezes levado para a gravidez seguinte. E como nós sabemos, nós passamos a informação toda à criança que aí vem e aquilo que sentimos é passado diretamente para a criança e é complicado porque a criança vai levar esse registro, aí não é criança, é o que se está a gerar, vai ficar com esse registro durante toda a fase da formação. Isto muitas das vezes faz com que as pessoas depois já nasçam com determinada predisposição, com determinadas características emocionais que advêm de uma gestação que não foi tranquila, foi ansiosa, foi fomos gerados numa barriga em que havia muita culpa e então a criança já nasce com essa predisposição e mais tarde, muitas das vezes, são conteúdos que vêm ao de cima sem a pessoa perceber muito bem porquê e que têm que ser trabalhados. Isto tem a ver com muitos dos traumas que os adultos trazem e nem sabem porquê. Muitas das vezes tem a ver com algo que se passou na mãe durante a gravidez ou antes mesmo da gravidez e todo esse anseio, toda essa problemática foi passada. É assim, eu acho que referi num dos outros diretos, mas vou voltar a referir o útero
não é só um sítio onde se geram crianças. Isto é uma ideia que é muito antiga e que felizmente está a ser deixada de lado. O útero tem uma ligação, de acordo com a medicina chinesa e o taoísmo, tem uma ligação direta ao coração e é um sítio, pronto, é um reservatório de sangue, mas também está muito, tem uma ligação ao coração e tem, é um sítio que guarda imensas memórias. Portanto, tudo aquilo que se passa durante um, uma relação que não é consentida, os abortos que são feitos, essas memórias mais traumáticas, tudo fica armazenado dentro do útero. E esse útero, quando tem muitas memórias, ele deveria ser limpo, desintoxicado, para que essa informação não estivesse ou não passasse para a gestação a seguir. E é uma coisa que quase nunca é feita. Portanto, as limpezas do útero são agora práticas mais comuns, mas que não servem só para limpar as memórias, sei lá, de uma relação abusiva, de algo que se passou, mas sim também é algo que se deve fazer para que se limpe essas memórias do passado, dos abortos que foram feitos, das perdas que houve, para preparar o útero para o que vem aí e fazer do útero um sítio, um lugar que seja convidativo, uh, que seja um ninho perfeito para o que vem aí. Há duas situações então, o aborto que é feito de forma consciente e o aborto que é feito, que acontece. De acordo com a medicina chinesa, é mais complicado o aborto que é natural relativamente àquele que é induzido. Porquê? Porque durante um aborto natural passa-se quase a mesma coisa que se passa num parto. Para além de haver uma série de funções que de repente são ativadas, há uma parte emocional que fica bastante marcada. E fica depois para o resto. O facto de estar marcado ou de ficar marcado vai ter uma implicação, como eu tenho referido até agora, e os chineses também acham isto, que não é só naquela altura, mas pode ficar o registro durante muito mais tempo. O aborto, então, que é feito de forma que é induzido, o aborto médico, ele é algo que a pessoa já decidiu, pelo menos emocionalmente já decidiu, muitas das vezes decide contrariada, mas decide, e portanto é algo que é menos problemático para o corpo, de acordo com os chineses. Agora, em relação à medicina ocidental, quando o aborto é feito de forma consciente, o aborto que é feito em clínica, este tem duas formas de ser feito. Pode ser feito de forma medicada, em que se toma um comprimido e depois tem que se esperar, vantagens e desvantagens, não é tão invasivo mas tem que se esperar 1 ou 2 dias e dá-se a mesma coisa que se dá num parto, a dilatação, cai, pronto. E se tudo correr bem, ficamos por aí, mas pode ser que às vezes ainda fique algum resto e aí tem que haver uma segunda intervenção. Depois há um outro método que é o método de aspiração.
tecnicamente diz que é seguro, há menos sangramento, todas essas coisas, mas nem sempre é assim. E quando tem que haver uma segunda intervenção, seja para o medicado, seja para a aspiração, aí muitas das vezes é que vem o problema. Porquê? Quando tem que haver uma raspagem, geralmente entra-se para dentro do útero e raspa-se o conteúdo, dependendo de quem o faz, das condições e de como é que o corpo reage, muitas das vezes o que acontece é que pode acidentalmente ser raspado um bocado do interior a mais. E quando é raspado a mais, o corpo reage, vai então curar essa ferida, mas nós ficamos sempre com uma sequela lá dentro. Novamente, isto é algo que pode ter a sua implicação numa gravidez seguinte. Portanto, o que nós temos aqui no útero, ou que o útero vai sofrer com os abortos, não é só a parte emocional, mas também é uma parte física, se tem que haver uma segunda intervenção. Ou, e estamos a falar em condições em que estamos numa clínica, estamos num hospital, há condições para isso. Quando estes procedimentos são feitos a nível amador, como eram muito feitos em Portugal durante muito tempo, então isto ainda deixa mais sequelas, mais lesões e nós, muitas das vezes, as mulheres iam mesmo para o hospital e algumas morriam. Isso acabou, portanto, agora é legalizado, mas só para dizer que as implicações que isto tem para o útero são físicas e são também emocionais. Ora bem, vamos agora falar aqui da parte mais energética. De acordo com a teoria judaico-cristã e também espiritismo, que é baseado na religião católica, portanto a base é a mesma, assim que duas células se unem e que há fecundação, existe uma alma. A alma é essa que não deve ser destruída independentemente daquilo que aconteça. Pronto. Aqui o grande foco é a alma, independentemente de haver condições, de não haver condições, e o foco é preservar isso. Se nós formos, por exemplo, para a medicina chinesa, a teoria diz-nos que a alma entra no corpo 3 dias após o nascimento. Portanto, estamos a ver aqui que há uma discrepância grande. Isto é que eu estava a dizer ao início, que muitas das vezes a maneira como nós sentimos e processamos as emoções e esta informação toda vai muito ter a ver com a base em que nós fomos educados. Em que sítio do mundo fomos educados, qual foi a filosofia que nós seguimos, e isso vai determinar muitas das vezes o sentirmos culpados, não, angustiados, não, portanto isto varia. Cada um gere-se pela base que tem, e todas elas são boas, são verdadeiras, cada um segue aquilo que tem que seguir. Agora, o que nós vemos na realidade, que se passa no mundo, os países católicos são aqueles que mais crianças têm em condições muito deploráveis. São, são famílias muito numerosas, são os órfãos, são crianças que são abandonadas. E aqui a única coisa que nós temos é preservar uma alma. Há aqui muitas questões de fundo que cada um digere como quer. Uma delas é: temos mesmo que sujeitar as crianças a isto tudo? Temos mesmo que cumprir estes karmas todos e gerar tanta gente
para vir cá sofrer tanto. Isto agora cada um digere como quer. A verdade é que muitas das vezes as coisas poderiam ser evitadas e aí depende de como é que cada pessoa vai novamente nos seus credos, na sua educação, mas isto que eu estou a apresentar é uma visão geral do que se passa no mundo. Os países em que se crê, bom, temos países, por exemplo, como a Índia, que os hindus também acham que sim, a alma tem que vir para cá para passar por todas estas fases. Pronto, cada um encaixa como quiser. O que eu acho aqui muitas das vezes que pode e deve ser feito é, e é uma das coisas que eu faço disto a minha bandeira, é a educação. A educação dos adolescentes para que saibam decidir como deve ser. ah, e não só adolescentes, muitas das vezes adultos, e nós vemos isso muito em clínica, que não têm condições rigorosamente nenhumas para ter crianças, mas mesmo assim defendem com unhas e dentes. Portanto, há que evitar a dor, não só para o próprio, mas também para o que vem depois disso, educando as pessoas e cada um deve fazer escolhas conscientes, porque nós somos sempre livres nas nossas escolhas, mas somos sempre prisioneiros das consequências das mesmas. Portanto, isto para alguns, muitas das vezes, eu acompanho muitas pessoas em que a dor se prolonga durante anos e anos. Principalmente quando há uma gravidez e depois não se conseguiu engravidar mais. Houve um aborto, portanto, houve a gravidez, houve o aborto, a pessoa teve que fazer o aborto, decidiu fazer o aborto e depois não consegue engravidar mais. Isto muitas das vezes é muito complicado. Relativamente, que também se vê muito às perdas que há e aquela dor profunda, aí não preocupa, mas esta dor profunda que depois fica quando se perde uma criança são os primeiros 100 dias, portanto, as primeiras mais ou menos doze semanas. Muitas das vezes a maneira como o corpo vai processar esta informação, isto não é normal, mas é frequente, muitas das vezes, uma primeira vez. E a primeira vez que a pessoa engravida às vezes perde, é quase como uma preparação do corpo para depois, sim, a segunda gravidez vingar. De qualquer das maneiras, a dor é sempre maior, há sempre dor. Mas quando se ultrapassa, quando é uma gravidez já tardia, isto é uma coisa que é muito mais complicada. Fica um vazio muito maior, porque a pessoa passou muito mais tempo grávida. Hum, Quando são nas 12 semanas, não quer dizer que a dor seja menor, mas a pessoa teve, sentiu menos, há uma menor interação porque se sentem menos a vida que existe dentro do útero. Portanto, não se sente muitos batimentos, não se sente muito a movimentação e aí é uma relação diferente. Muito bem. Em termos energéticos, aqui, quando há um aborto que que é espontâneo, há sempre aquilo que o taoísmo nos ensina é que a concepção começa antes de o óvulo e o espermatozoide se unirem. Portanto, é antes desta.
deste conceito muito ocidental. A alma uh, que vem aí, isto para quem acredita em reencarnações, um, escolhe conscientemente o pai e a mãe de onde quer nascer, porque sim, porque a união destes dois muitas das vezes lhe vai proporcionar não só uma base genética, mas também lhe vai proporcionar terreno para essa alminha vivenciar N coisas e vir cá pagar um bocado do seu karma. Quando uma criança é formada, há sempre três energias aqui que entram em jogo. É a parte hereditária que é passada do pai, da mãe e a própria agenda que a criança traz. Portanto, eu aqui tenho um bocado de karma do pai, um bocado de karma da mãe e o da própria criança. Muitas das vezes isto encaixa-se que nem uma luva e nós que andamos cá, muitas das vezes somos sinalizados para que, e vê-se isso muito, duas pessoas encontram-se, grande flash, é só para fazer a criança e passado um bocado cada uma está para o seu lado. Bom, então e aí também era proporcionado o caminho para essas duas pessoas? Se calhar sim, porque a criança aqui quer, ou essa alminha quer, se calhar hum, essa vivência não tem que ser propriamente em conjunto, pai e mãe dentro da mesma casa, mas são seres que podem proporcionar conhecimento, podem lhe proporcionar N coisas que essa alminha precisa. Agora, quando os pais são escolhidos, a alminha está completamente decidida que é mesmo para aí que quer ir, pois isso agora parece que não. E há, durante os 9 meses, há sempre uma tentativa de este novo ser que vai ser gerado, esta nova alminha, fazer mais ou menos um test drive, tentar perceber se é mesmo para ali que ela vai encaixar. E muitas das vezes hum, é o fim destas 12 semanas que o pessoal muda de ideias. Olha, se calhar não era bem para aqui. E quando não é bem para aqui, o pessoal retira-se. Ou porque aconteceu qualquer coisa, o karma do pai e da mãe que não encaixou, ou porque a criança, no fundo, o que era suposto vir, acha que realmente aquele não é o ambiente que ela achou que seria o mais propício para ela nascer. Portanto, isto é uma das explicações que se dão, não é a única, mas é uma das explicações que se dão em termos energéticos para então haver estes abortos mais nas 12 semanas. É evidente que toda esta parte é depois um, catapultada, é depois sinalizada a toda uma série há uma sequência de eventos físicos que se dá, mas os eventos físicos, no fundo, são só uma consequência de algo energético que se vai materializar. Em termos, por exemplo, do Qigong e do Taoísmo, nós passamos sempre do material para o imaterial e do imaterial para o material. A vivência das alminhas que vêm para cá é sempre do imaterial para o material. Quando tem que acontecer alguma coisa, é evidente que ela é vista em termos materiais. Há toda uma explicação fisiológica, biológica do que aconteceu. E cada um vai depois explicar ou perceber de acordo com aquilo que acha que é mais certo para si. Se eu for de acordo com a medicina ocidental, posso ir à procura de uma razão mais física para um aborto acontecer.
Pode ser que haja aqui uma dilatação do colo do útero provocada por uma alteração hormonal, pode ser que haja aqui, sei lá, N coisas que vai provocar isso. É evidente que tem que haver sempre algo de físico. Ahm, mas tudo isto geralmente é causado por algum tipo de atividade energética que depois vai disputar então uma série de coisas físicas que vão dar então o produto do aborto. Muitas das vezes vê-se que estas alminhas que ficam um bocadinho indecisas se hão de vir ou não, isto não acontece só nas 2 primeiras semanas. Há muito trabalho que é feito por áreas especializadas em crianças, por exemplo, que vêm e durante os primeiros tempos são muito, muito difíceis de se adaptar a esta realidade em que nós vimos. Como é que se pode ler? Epá, eu vou, tudo bem, mas não sei bem se é para ali ou não. Um dos exemplos, por exemplo, que nós lidamos muito são estes tipos de novos de crianças, as crianças índigo, as crianças cristal, que têm uma dificuldade, principalmente as índigo, de uma adaptação a esta realidade, porque eles são diferentes. Portanto, eles vêm uh, porque sim, porque fizeram isso, estão cá é para viver esta realidade, mas nem sempre estão cá muito contentes. Portanto, há uma série de formas de ler o aborto, há uma série de formas de digerir estas emoções, ah, mas no final de contas o que nós temos é sempre dor, vazio, ahm, e muita vergonha. Muitas das vezes, quando isto acontece, aborto está sempre ligado a estas coisas. Há quem depois culpe Alá, o Deus, o São Jeová ou qualquer coisa, porque por vontade divina a coisa não se deu como se deveria ter sido. Eu acho que é sempre uma maneira de nós nos desculpabilizarmos da questão. Deus e tal é que. Não, a maior parte das coisas há toda uma realidade energética maior, com certeza. Mas nós somos hum, donos de 80 a 90% das coisas que nos acontecem. Portanto, há que criar condições para que as coisas corram lindamente e que não haja problemas pelo meio. Muito bem. Fisicamente, vamos agora transportar isto aqui para a medicina chinesa. Como é que a medicina chinesa, em termos mais orgânicos, porque também temos as duas partes, como é que ela vê o aborto, o que é que se passa aqui dentro? Então, há dois órgãos que estão geralmente associados uh, e que na falha de um deles pode realmente haver ou estarem na base, disputarem o aborto. Um deles tem a ver com o baço, é evidente que isto em termos ocidentais é uma doideira, meu Deus, o baço, não. Em medicina chinesa, e porquê? Porque na história da medicina chinesa o baço está muito ligado aos músculos e tem uma capacidade de suster os órgãos. Por exemplo, se uma mulher tem uma ptose de um órgão, ou o que é uma ptose? É um descaimento, isto a nós diz-nos que o baço não tem capacidade para suster. O baço é o que leva e põe tudo no sítio. O baço também é responsável pelo sangue correr dentro das veias. Portanto, em casos, por exemplo, de hemorragias e coisas assim, provavelmente o baço, pode não ser só o baço, mas o baço está implicado. Então, nós aqui temos o baço que faz com que
o útero não sustenha, estamos a falar no caso dos abortos espontâneos, não é? Provocados por, não há órgãos implicados, vão estar todos, uma vez que é consequência de algo externo. Mas aqui, então, quando não há sustentação do órgão, ele então deixa cair. Isso é o baço. Depois o rim está aqui também implicado no sentido em que o rim, a força do rim, tem a ver também com a sustentação, mas não o sentido de puxar para cima, é de os ter no sítio. E tem a ver aqui com outra coisa que são os esfíncteres, ok? E aqui com os esfíncteres estamos a ver os esfíncteres anais, os esfíncteres são as aberturazinhas que nós temos e uma abertura aqui que vai entrar em linha de conta é a entrada do útero. Portanto, isso passa também a ser controlado aqui pelo rim quando ele está a funcionar mal, então ele abre e a pessoa deixa cair, pronto, deixa mesmo cair o que está lá dentro. Quando é que isto acontece? Acontece sempre? Não. E aqui as duas medicinas estão de acordo. Por exemplo, acontece mais quando há uma idade avançada. Aliás, aos 45 anos há para aí uma probabilidade de 80% de aborto. Porquê? Porque nós, a partir dos 35, quer a gente queira, quer não, a nossa energia começa a declinar, ok? E hoje em dia, não sei precisar a percentagem, mas pelo menos em clínica é muita, as pessoas começam a tentar engravidar aos 35. Nós vemos mais é 35, 42. Ora, nesta altura, já os órgãos estão bastante debilitados. E nós temos que fazer aqui um jogo de tonificar esta base para não é só o engravidar, é a mulher conseguir aguentar os 9 meses. Portanto, esse é o nosso principal objetivo. Portanto, estes dois órgãos, em termos de medicina chinesa, é o que nós tentamos suster e, para além destes dois órgãos, há também aqui um componente que tem um peso grande, ele está diretamente ligado ao baço, que é o sangue. Okay? Então, a criança, no fundo, uh, é alimentada através do sangue que sai de um lado para o outro. Não é? Então, se não há sangue suficiente, nós vemos, por exemplo, no caso das FIVs que são repetidas, fertilização in vitro, que são repetidas e que não há um cuidado de tonificar, então muitas das vezes isto gera aborto, o que é algo que é mau, porque a pessoa, não só a parte monetária que gastou, não é? Foi abalada, porque não é barato, mas tudo bem, engravidou, está super feliz da vida e passado um bocadinho perde. Porquê? Porque não houve um suporte. Todas as pessoas que tentem engravidar a partir dos 35 deveriam, para evitar estes abortos todos, estas coisas, deveriam ser tratadas no mínimo durante 3 meses, que era para depois, então, a coisa se dar como deve ser. 3 é o mínimo. Pode ser que a pessoa, depende de como é que está o organismo, um, pode às vezes precisar de mais tempo, mas nós aqui 3 é o mínimo para tonificar o organismo e para ele ir para a frente, ok? Outra das coisas que eu queria aqui falar era eu tenho falado sempre de plantinhas, e aqui esta não vai ser exceção, vou falar também aqui de algumas, mas atenção, vou dar aqui como plantas que não devem ser usadas, ok? Para não provocarem aborto. Agora,
consumir só um bocadinho provoca aborto. Epá, não, mas se eu consumir estas plantas todas, se calhar, se calhar algo de complicado acontece. Então, plantas que podem influenciar aqui ou podem contribuir para o aborto são, por exemplo, o alecrim, a Angélica simiensis, a cânfora, eucalipto, gengibre, quebra-pedra e, por exemplo, uma das coisas que se usa imenso para as obstipações, que é o seno. Estas são algumas, há outras que não devem ser mesmo consumidas por causa da toxicidade, não causam aborto diretamente, mas indiretamente podem causar. E estas são, por exemplo, a artemisia, a arnica, o boldo, a hortelã, hiperroxo, e acho que é isto. Há de haver muitas mais, mas estas, por exemplo, há uma aqui também que não deve ser consumida, é, por exemplo, o hibisco. O hibisco é ótimo para movimentar xi e sangue, mas não deve ser consumido se a pessoa tem algum problema, se a pessoa tem, acha que está grávida, ou então se está mesmo grávida, não se deve dar. Uma das coisas que nós damos ao princípio, para aguentar e para se prevenir o aborto, por exemplo, no primeiro e segundo mês, é aumentar a quantidade de citrinos. Okay? É uma técnica que se dá porque se o baço tem a ver com os músculos, o fígado tem a ver com os tendões. E o ácido tem a particularidade de contrair, e é isso que a gente quer para que se possa suster então uma gravidez. Isto é importante, são técnicas depois que se faz. Isto, para além de uma alimentação regrada, convém aqui também haver, e convém as pessoas evitarem hum, algumas coisas, como por exemplo o consumo de drogas, e aqui as drogas podem ser lícitas ou ilícitas, como por exemplo o álcool e o tabaco, não devem ser consumidas, e todas as outras recreativas. Isto passa diretamente para a criança. Hum, Depois, quando a pessoa, por exemplo, tem um excesso ou tem um peso muito baixo, pode ser um fator que vá contribuir também aqui para o, para o aborto. Outra das coisas, por exemplo, é haver um antecedente de aborto espontâneo. Portanto, se a pessoa já teve aborto espontâneo, então tem que ter muito mais cuidado para isto não voltar a acontecer. E outra coisa também é o uso de alguns medicamentos. Portanto, o aborto não acontece espontâneo só porque sim. Geralmente há aqui qualquer fator gatilho por trás, e convém nós percebermos o porquê das coisas. Muitas das vezes os exames que são feitos mais específicos acontecem quando a mulher teve 3 perdas consecutivas, aí vai-se perceber, vai-se analisar um bocadinho mais, mas há formas, como eu disse, de nós tentarmos então evitar. É evidente que não conseguimos evitar tudo, às vezes as coisas acontecem, e quando elas acontecem, o que nós temos de fazer a seguir, e eu recomendo isto vivamente para aquelas que perdem as crianças por aborto espontâneo, por favor, tirem um tempo para fazer o luto. Façam o luto, escrevam uma carta, liguem-se a esse ser e de alguma forma fechem essa porta. É saudável não só para vocês, mas para futuras gravidezes. Isto deve ser feito em conjunto com a limpeza do útero,
Desintoxicação do útero é físico e emocional, mas temos que passar pela dor, ter tempo para isso e depois limpar. É evidente que é algo que essa dor não vai desaparecer, mas pelo menos minimiza. E muitas das vezes, quando ela fica um bocado mais atenuada, é muito mais fácil nós passarmos para a fase seguinte. A dor, durante muito tempo, é algo que nos corrói profundamente. E a mulher é sempre o receptáculo. Okay? Portanto, se a pessoa sofreu um aborto espontâneo, está a pensar em engravidar outra vez, não passem de uma para outra. Às vezes acontece e aí é outra história, mas conscientemente não passem de uma gravidez para a outra. Tive um aborto, vou engravidar logo a seguir. Epá, tirem tempo para limpar o útero. Nem que muitas das vezes vocês achem que essas emoções não vos afetam. Afetam-nos sempre. Há formas diferentes de nós nos expressarmos. Muitas das vezes essas perdas vão ter influência depois ou vão estar muito presentes na gravidez a seguir. E nessa gravidez, epá, há sempre muito medo, há muita ansiedade, há muita emoção junta e é escusado, ok? Eu acho que as mulheres têm esta capacidade maravilhosa de gerar seres humanos, e pelo menos vai, acho eu que vai continuar a ser assim, está tudo a mudar, mas acho que vão ser sempre as mulheres a gerar crianças, portanto é uma responsabilidade muito grande. Um, e devemos sempre, cada vez que é para gerar uma nova vida, isto deve ser feito de forma consciente, deveria ser. Fica aqui o meu convite para que seja de forma consciente, porque lembrem-se que não é só fazer uma criança, são anos e é uma marca que fica para a vida. Portanto, se puder evitar a dor, se puder evitar a vergonha, se puder evitar uma série de coisas, excelente. São crianças que nascem mais felizes, hum, sentem que são queridas, sentem que são desejadas e com certeza vão fazer adultos melhores. Todos aqueles que têm problemas de base, como por exemplo, sei lá, os úteros, muitas das vezes bicórnios e coisas assim, são alterações no interior do útero. Às vezes vale a pena uh, passar pela cirurgia, ficar com o útero como deve ser, que é para depois então se gerar uma nova vida. Ok? Então, isto era mais ou menos o que eu vos queria dizer hoje. Vou só recapitular. Há duas visões aqui, há várias, mas temos a medicina chinesa, temos a medicina convencional. Há determinados pontos aqui em que as duas concordam perfeitamente. Os dados estatísticos é evidente que não vêm da medicina chinesa, vêm da medicina convencional. Um, Agora, depois a nossa postura em relação a esta temática vai depender de cada um, assim como digerir estas coisas, mas venha ela de onde vier, é sempre importante nós limparmos para passarmos à fase seguinte, senão é uma grande confusão. Depois também vos dei aqui algumas plantinhas que não devem ser consumidas. Atenção, não é por vocês beberem chá de aduquim todos os dias que vão abortar, nem é essa a intenção quando eu estou a dar estas plantinhas, mas é sim para vocês, quem está grávido, não deve consumir para depois não abortar. Temos também que ver, e isso cada um vê com o seu médico, as medicações que já estão a fazer para que isso não vai interferir com as crianças. Ok?
Eu espero que continuem a investir nas limpezas do útero e uma coisa muito importante, sentarmos connosco e depois da limpeza, depois de dizermos adeus, depois disso tudo, vamos fechar a porta e avançar para o seguinte. Nós não vivemos no passado, nem devemos. Devemos é olhar para a frente e ambicionar todas por uma vida melhor e proporcionar uma vida melhor às vidas que geramos, ok? Então, foi um prazer estar convosco, e nós vemos na próxima segunda-feira às 9 horas. Desde já falei, mas vou aqui reforçar. Eu depois, estes vídeos, vou passar para o nosso canal de YouTube, portanto, que é o Healing Project, uh, Paula Madeira. Eles vão estar lá para quem não consegue estar em direto, depois pode ver em diferido. Ponham um like no canal, que ajuda imenso. E para a semana trago outro tema, tá bom? Então gostei muito de estar convosco e uma excelente semana para toda a gente. Adeus.